Paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Glória a Deus. Aqui nós temos três coisas importantes para observar. Número 1, Jesus ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para a multidão se assentar onde eles estavam. Tinha uma multidão no deserto em volta de Jesus, estavam há 3 dias ali com ele, ouvindo a palavra, já não tinham mais alimento, estavam com fome. Jesus se preocupou em alimentar a multidão, mandou que os discípulos a alimentassem, e os discípulos falaram: mas como? Aí Jesus vai começar agora o processo do milagre, ensinando para os discípulos como fazer. Olha que coisa linda. Então primeiro ele manda que a multidão se assenta. Depois ele pega aquilo que os discípulos apresentaram, o pouco que os discípulos apresentaram, ele dá graça, ele glorifica o Pai, ele dá graça por aquele alimento e dá para os discípulos entregarem à multidão. Ou seja, Jesus abençoa 7 pães, que vai alimentar milhares de pessoas. Mas tem uma sequência, porque o milagre não aconteceu quando o pessoal sentou, o milagre não aconteceu quando ele deu graças, o milagre não aconteceu quando ele deu os pães para os discípulos. O milagre aconteceu quando os discípulos colocaram os cestos diante da multidão que estava sentada. Olha que coisa interessante. E conforme eles iam alimentando as pessoas, os cestos continuavam cheios. As pessoas pegavam o pão, mas o cesto não esvaziava. Ali estava o milagre. Ou melhor, ali estava o desenvolvimento físico do milagre. No mundo espiritual, quando Jesus deu graças, o milagre aconteceu. Mas fisicamente ele materializou quando os discípulos começaram a distribuir. Então, a gente analisa, para ter um milagre desses, você precisa de pessoas obedientes. Jesus mandou eles sentarem e a multidão toda sentou. Olha que coisa linda, hein? E tem gente que quer receber milagre sem obedecer. Aí fica difícil receber milagre. Então, primeiro, tem que ter pessoas obedientes. Obedeceram. Segundo, você tem que dar graça, você tem que ter gratidão no coração, ó. Então, o primeiro, tem que ter pessoas obedientes. Segundo, tem que ter gratidão, coisa que é muito difícil ver nos nossos dias hoje. Hoje o que mais tem é pessoas nos traindo, você ajuda, ela vira as costas, você faz tantas coisas pela pessoa e elas são ingratas. Terceiro, você precisa de ação, ó. Então eu preciso de pessoas obedientes, eu preciso de gratidão e é necessário ação. O que é ação? É colocar a fé em prática. Então Jesus pega aqui os cestos. O que tem no cesto? Deve ter um pão, né? Que são vários cestos, são 12 discípulos, 7 pães, algum cesto, sei lá, ficou sem pão. Mas na hora que eles botaram os cestos diante da multidão e foram distribuir, parece que os cestos estavam cheios. Então eu preciso de obediência, eu preciso de gratidão e é necessário colocar a fé em ação, porque quando eles pegaram os cestos estavam vazios. Não tinha pão suficiente para alimentar a multidão. Mas eles creram na palavra e obedeceram. Então quem recebe o milagre tem que ser obediente. Quem opera um milagre, quem vai ser o agente do milagre aqui na terra, tem que ser obediente. E tem que crer sem entender, sem ver, e colocar em prática para que o milagre aconteça. Então nós podemos colocar 3 coisas aí, né? Então eu tenho, primeiro, obediência, segundo, gratidão e terceiro, colocar a fé em prática. Esses são os 3 elementos que Jesus deixa bem claro para nós, como nós vamos alcançar o nosso milagre. Então reflita, veja o que você pode fazer para melhorar, para obedecer os seus pais, obedecer os seus chefes, obedecer os seus pastores, ter uma vida de obediência, obediência à palavra, obediência a Deus, uma vida de santidade. Seja grato por tudo e
coloque a sua fé em prática. Não adianta você querer alguma coisa e não agir para isso. Não adianta, coloque a fé em prática que você vai ver milagres acontecerem na sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.